Você já se perguntou por que Jesus pareceu ser injusto com Marta quando ela apenas queria servir bem ao Mestre? Porque ele defendeu Maria, que estava apenas sentada ouvindo, enquanto repreendeu gentilmente Marta, que estava trabalhando arduamente na cozinha? A resposta vai muito além do que você imagina e revela um dos maiores segredos sobre as prioridades do reino de Deus, que pode revolucionar completamente sua vida espiritual. Existe um mistério profundo escondido nessa história aparentemente simples, uma lição que a maioria das pessoas perde completamente, mas que pode transformar para sempre sua relação com Deus e sua compreensão do que realmente importa na vida cristã. Imagine a cena. É uma tarde quente em Betânia, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus chega à casa de seus amigos queridos, Lázaro, Marta e Maria, buscando descanso e comunhão após dias intensos de ministério. A casa está em movimento. Há preparativos para receber o Mestre com a dignidade que ele merece. Marta, a irmã mais velha e aparentemente a dona da casa, imediatamente assume o controle da situação. Ela conhece Jesus, sabe de sua importância e quer que tudo seja perfeito. Enquanto isso, Maria faz algo que, para os padrões da época, era quase escandaloso. Ela abandona seus deveres domésticos femininos e se senta aos pés de Jesus como um discípulo homem faria, bebendo cada palavra que saía de sua boca. Antes de continuar, inscreva-se no canal, curta nosso vídeo, ative o sininho de notificação, compartilhe. Você estaria nos ajudando a compartilhar a palavra de Deus. Vamos continuar. Aqui está o primeiro mistério que a maioria das pessoas não compreende. Essa não era uma situação comum. Na cultura judaica do primeiro século, as mulheres tinham papéis muito específicos e limitados. Elas não se sentavam aos pés de rabis para aprender teologia. Elas não participavam de discussões religiosas profundas e certamente não abandonavam suas responsabilidades domésticas para isso. Maria estava quebrando protocolos sociais centenários e Marta estava seguindo exatamente o que toda mulher respeitável deveria fazer naquela época. Do ponto de vista cultural, Marta estava certa e Maria estava sendo inadequada. Mas Jesus vai virar essa lógica completamente de cabeça para baixo. A tensão na casa vai crescendo minuto após minuto. Marta estava correndo de um lado para o outro, preparando alimentos, organizando travessas, garantindo que tudo estava impecável para honrar Jesus. Seus passos ficam cada vez mais apressados, seus movimentos mais bruscos, sua respiração mais ofegante. Ela olha para Maria, ainda sentada tranquilamente aos pés do Mestre, e sente uma mistura explosiva de frustração, injustiça e sobrecarga. É nesse momento de ebulição emocional que ela comete um ato que parecia lógico, mas que revelaria um problema muito mais profundo em seu coração. Ela interrompe Jesus, algo que também não era considerado apropriado, e faz uma reclamação pública
que expõe não apenas uma irritação com Maria, mas sua tentativa de manipular o próprio Cristo. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu sirva sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Essas palavras revelam muito mais do que frustração momentânea. Elas expõem uma mentalidade perigosa que ainda hoje infecta milhões de cristãos ao redor do mundo. Marta não estava apenas pedindo ajuda, ela estava tentando colocar Jesus do seu lado contra Maria. Ela estava assumindo que sua forma de honrar o Mestre era a única correta e que Jesus, obviamente, concordaria com ela. Mais grave ainda, ela estava tentando usar a autoridade de Cristo para forçar Maria a abandonar o que estava fazendo e se conformar com as expectativas tradicionais. Mas Jesus estava prestes a dar uma resposta que chocaria não apenas Marta, mas todos os presentes e que ainda hoje desafia nossas prioridades equivocadas. Marta, Marta, você está preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Com essas palavras suaves, mas revolucionárias, Jesus não apenas defendeu Maria, mas expôs um problema fundamental que Marta nem sabia que tinha. Ele não disse que servir era errado. Ele revelou que a motivação por trás do serviço de Marta estava contaminada. Ela não estava servindo por amor, estava servindo por obrigação, por expectativa social, por necessidade de aprovação e por uma mentalidade de performance que a estava roubando da única coisa que realmente importava, a comunhão íntima com Deus. Mas aqui está o mistério mais profundo que a maioria perde completamente. Jesus não estava fazendo uma distinção entre contemplação e ação, entre adoração e serviço. Ele estava revelando que existe uma ordem divina para as prioridades espirituais. Maria não era melhor que Marta, porque estava quieta ao invés de trabalhando. Maria era sábia, porque compreendeu que primeiro você precisa ser preenchido por Deus antes de tentar servir a Deus. Primeiro você precisa ouvir sua voz antes de tentar falar por Ele. Primeiro você precisa receber seu amor antes de tentar demonstrar amor pelos outros. A boa parte que Maria escolheu não era a inatividade, era a intimidade prioritária que alimentaria todo o serviço futuro com propósito e poder divino. A tragédia de Marta não era que ela estava servindo, era que ela estava servindo no vazio. Seu ativismo religioso havia se desconectado de seu relacionamento com Deus. Ela estava tão focada em fazer coisas para Jesus que havia parado de simplesmente estar com Jesus. E essa é uma armadilha mortal que captura incontáveis cristãos hoje. Nós nos tornamos tão ocupados servindo na igreja, fazendo obra de Deus, cumprindo obrigações religiosas, que perdemos completamente a comunhão pessoal e íntima com o próprio Deus.
Nosso serviço se torna performance, ao invés de transbordamento de amor. Nossa religião se torna ativismo, ao invés de relacionamento. E nossa espiritualidade se torna uma lista de tarefas, ao invés de uma jornada de intimidade crescente com o Criador. Jesus estava ensinando uma lição que revolucionaria para sempre as prioridades do reino. Deus não quer principalmente nosso trabalho, Ele quer nosso coração. Ele não está procurando primeiramente por servos eficientes, Ele está procurando por filhos apaixonados. Ele não se impressiona principalmente com nossa produtividade religiosa. Ele se deleita em nossa sede por sua presença. E quando compreendemos isso, quando escolhemos a boa parte, como Maria fez, nosso serviço se transforma completamente. Deixa de ser obrigação pesada e se torna transbordamento natural de um coração que foi tocado e preenchido pela presença divina. Mas como isso se aplica praticamente à sua vida hoje? Como você pode escolher a boa parte? Em um mundo que valoriza principalmente a produtividade e o ativismo, a resposta está em compreender que Jesus não estava condenando o serviço, Ele estava reordenando as prioridades. Primeiro, separe tempo diário para simplesmente estar com Deus, sem agenda, sem pedidos, apenas desfrutando de sua presença como Maria fez. Segundo, antes de aceitar qualquer compromisso de serviço na igreja ou ministério, pergunte-se: estou fazendo isso por obrigação ou por transbordamento de amor? Terceiro, aprenda a dizer não para atividades boas quando elas estão competindo com o que é essencial, sua comunhão íntima com Deus. A lição mais poderosa dessa história é que Deus está interessado em que você está se tornando do que enquanto você está fazendo. Ele prefere ter você sentada aos seus pés por 15 minutos genuínos do que correndo por ele durante horas vazias. Ele valoriza mais um coração que busca sua face do que mãos que trabalham sem parar, mas sem conexão espiritual. Quando você escolhe a boa parte, como Maria, quando você prioriza a intimidade com Deus acima de todas as outras demandas da vida, algo sobrenatural acontece. Seu serviço se torna mais efetivo, sua paz se torna inquebrantável, sua alegria se torna contagiante e sua vida se torna um reflexo da presença divina que você cultivou em secreto. A verdade transformadora é que Jesus continua chegando à sua casa todos os dias, buscando comunhão, desejando falar com você, querendo compartilhar seu coração. A pergunta que determina tudo é: você vai escolher a boa parte, como Maria, ou vai continuar se perdendo na ansiedade das muitas tarefas, como Marta? A escolha é sua. Mas lembre-se das palavras de Jesus: apenas uma coisa é necessária. E quando você a escolhe, ela jamais poderá ser tirada de você. Se essa revelação sobre as verdadeiras prioridades do reino tocou seu coração e abriu seus olhos para uma nova perspectiva sobre intimidade com Deus, não esqueça de se inscrever no canal Mistérios
do reino e ativar o sininho para descobrir mais segredos transformadores das Escrituras. Deixe seu like neste vídeo, se ele desafiou suas prioridades, e compartilhe nos comentários. Você tem sido como Marta ou como Maria em sua vida espiritual? Como você vai aplicar essa lição sobre escolher a boa parte no seu dia a dia? Sua experiência e reflexão pode abençoar outros que também estão buscando equilibrar. Equilibrar o quê? Serviço. Sempre o que é essencial. E até o próximo vídeo.